Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 9, diz a palavra: E Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Queres que solte o rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal ele fez? E eles clamaram de novo: Crucifica. Sabe, nós aprendemos desde quando nós éramos criança que a voz do povo é a voz de Deus. E essa é uma máxima que nós aprendemos a crer e tomamos como verdade muitas das vezes. Que a voz da multidão é a voz que deve se sobrepor na nossa vida. Ou seja, se a multidão apoia, é bom. Se a multidão não apoia, está errado. Parece que nós sempre estamos fazendo dependendo da aprovação das pessoas. Até porque parece que se todo mundo gosta, está dando certo. Ou se ninguém gosta, está dando errado. Então quando nós entramos nesse ciclo de análise, aonde nós passamos a acreditar que a voz do povo é a voz de Deus, nós esquecemos que a voz de Deus nem sempre acompanha a voz do povo. Que a voz de Deus ela é singular. Que a voz de Deus é diferente de massa. Que a voz de Deus ela é certeira. Que a voz de Deus, independente do que alguém está dizendo, ela é distinta. Ou seja, a voz do povo não é a mais importante, porque ela oscila, e a prova disso está no texto que a gente acabou de ler. Já parou para pensar que Jesus foi seguido por multidões a vida inteira? Que aonde Jesus estava, a Bíblia faz questão de dizer que havia multidões, que havia centenas de milhares de pessoas à volta dele. Óbvio, multidões tinham os seus interesses. Afinal de contas, aonde Jesus andava, aonde Jesus estava, milagres poderosos e extraordinários aconteciam. Quem é que não gostaria de estar perto de um homem como esse? Agora, olha como a multidão é perigosa. Essa multidão ovacionava ele: Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias. E todo mundo tocava, e todo mundo gritava, e todo mundo apertava. É a mesma multidão que quando Jesus entrou em Jerusalém gritou: Hosana, Hosana nas alturas. Só que foi a mesma multidão que quando Jesus estava sendo julgado inocente, a mesma multidão que Jesus, quando estava sendo flagelado, incitado por Barrabás, pelos sacerdotes que tinham inveja dele, gritaram: solta Barrabás e crucifica ele. Imagina Jesus olhando a multidão e no meio da multidão enxergando paralíticos que agora andavam. Imagina Jesus olhando no meio da multidão e vendo pessoas que foram curadas, libertas, transformadas, e no meio eles estavam gritando: crucifica! Solta Barrabás!
Ou seja, se o nosso coração estiver preso na reação da multidão que nos cerca, outrora, em algum momento, a gente vai se frustrar. Em algum momento nosso coração vai ser ferido e machucado. Por isso que a voz da multidão não pode determinar o nosso propósito. A voz da multidão não pode determinar a nossa caminhada. A voz da multidão não pode determinar o nosso destino. A única voz que pode dominar a vida do ser humano é a voz de Deus, porque ela é a única que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. A voz de Deus é perfeita. Agora, o que é o nosso problema? A gente gosta de uma coisa e detesta outra. Vaia, a gente detesta. Aplauso, a gente se apaixona. Agora, a mesma multidão que aplaude tem boca para vaiar. A mesma multidão que vaia tem mão para aplaudir. Por isso que é perigoso, porque multidão se interessa pelos seus interesses. Você só serve quando os interesses da multidão são resguardados. Quando os interesses da multidão não são mais atendidos, a vaia se torna realidade. E esse é o problema. Deus nos deu propósitos que independem da aprovação da multidão. Deus nos deu propósitos eternos, que não precisa de dizer maravilhoso, ou de alguém dizer que horrível. Então, meu lindo, guarda o seu coração. Guarda o seu coração do aplauso e guarda o seu coração da vaia. Guarda o seu coração da aprovação e guarda o seu coração da reprovação, porque a única voz que tem que servir para você é a voz de Deus, que sabe tudo sobre a sua história. Eu fico lembrando de Noé. Já pensou? Noé começou a construir a arca. Imagina a multidão dizendo: ridículo, não chove aqui, não precisa disso, está boiando, que absurdo, isso não tem nada a ver, nunca ninguém vai usar. Aí alguém disse: gente, olha para o céu, está chovendo. A multidão que vaiou estava louca para aplaudir, só que agora a porta da arca estava fechada. Agora, veja, aqui na história de Noé, a vaia veio primeiro que o aplauso. Em Jesus, o aplauso veio antes da vaia. Nem sempre a multidão ela é uniforme. Tudo depende do propósito que Deus tem para você. Tudo depende daquilo que Deus tem de maneira exclusiva para você. Meu lindo, ninguém está aplaudindo? Está dando certo. Se for o propósito de Deus, está dando certo. Pastor, está todo mundo vaiando, está dando certo. Se for a vontade de Deus, é perfeita, agradável, e é só isso que você precisa saber. Agora, detalhe: qual é a voz que tem que dominar o meu coração? Se não é a voz da multidão, qual é a voz que tem que me cercar dentro do propósito que eu recebi? Primeira voz, a voz do Senhor. Ela é perfeita, ela é inconfundível e incomparável. A voz de Deus é a primeira voz que serve. Afinal de contas, dela veio o seu propósito. E segundo, eu vou te dizer, há uma pequena multidão que deve servir para você ouvir. Uma pequena multidão, muito pequena. As pessoas que amam você, que amam ao Deus que você serve e conhecem o propósito dele para você. Deles, aceita a vaia. Deles, ouça o conselho. Deles, escute o aplauso, mas não ignore o dia da vaia, porque são vozes que nos colocam no eixo. Quer ver uma coisa? Ouça sua mãe quando ela dizer algo para você. Ouça o seu pai quando ele dizer algo para você. Ouça os seus irmãos quando eles disserem algo para você.
ouça os seus melhores amigos. Se eles estiverem alinhados com Deus, pode ter certeza, é Deus falando com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz a palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu poderia parar agora. Vou dizer o quê? Vou parar. Não precisa falar mais nada quando a palavra é tão clara que não deixa dúvida. Qualquer coisa que tenta pesar você, colocar você no chão e não tira cansaço, não alivia sua alma, não é evangelho. Porque esse aqui não é alguém dizendo, é Cristo falando. Não é um psicólogo, não é um coaching, não é um terapeuta, é Jesus dizendo: está cansado? Vem até mim. Está oprimido? Vem até mim. Está desesperado? Eu socorro. Ei, se alguém colocou um jugo pesado sobre você, chega até onde eu estou, que eu tiro e coloco o meu jugo, que é leve, e o meu fardo, que é suave. Vou te dizer uma coisa, meu lindo, ainda tem gente sofrendo para entender o que é graça. Ainda tem gente batalhando para entender. Por quê? Vou te dizer, porque não suporta ser socorrido, não suporta ser ajudado, não suporta boa nova. Tem que ter pau, tem que ter briga, tem que ter guerra, tem que ter contenda, tem que ter mérito, tem que ter força do braço. Não é o que você faz, é o que Ele fez, e já está feito, já está pago, sabe? Mas ainda tem gente pagando o preço por algo que Jesus já pagou. Eu me lembro uma vez, quando eu era menino, eu soube uma coisa que aconteceu na minha rua muito engraçada. Nós tínhamos um guarda, sabe aquele guarda que na verdade não é muito guarda, não é porque ele não anda armado, mas ele anda com uma moto buzinando. Todo o meu respeito aos guardas de moto que buzina, mas eu nunca vi um ladrão correr de buzina. Já vi ladrão correr de arma, mas de buzina não, nem de buzina nem de farol. Lá na minha rua tem um que passa com farol assim. Tudo bem. Aí esse guarda trabalhou o mês inteiro. Aí foi o outro, que não era o guarda, passou em todas as casas um dia de manhã e disse: vim cobrar pelo guarda. Só que era um charlatão e ninguém sabia. Todo mundo pagou o cara. Na segunda-feira o guarda foi cobrar. Aí o guarda foi cobrar, todo mundo disse: não, mas já paguei essa conta. Aí: não, mas eu nunca cobrei. Não, mas eu já paguei essa conta. A conta já está paga. Ô lindo, a gente não trabalhou e pagaram a nossa conta. A gente não lutou e pagaram a nossa conta. Não foi a gente. Basicamente a gente é o cara que passou domingo de manhã e recebeu. Mas quem trabalhou para a gente viver isso foi Cristo.
Foi Jesus que conquistou. Agora, qual é a nossa dificuldade? E vou te apresentar um negócio. Nós não estamos gravando numa segunda-feira, mas essa mensagem, de maneira massiva, ela é assistida na segunda-feira. E deixa eu te dizer, hoje sobrou pessoas que não desistiram ontem. Domingo, vou te contar. Domingo, segundo pesquisas, é conhecido como o pior dia da semana de milhões de pessoas. É o dia que mais pessoas no mundo tiram as suas vidas. Sabe por quê? Porque segunda-feira a batalha começa novamente. Segunda-feira os boletos caem, segunda-feira as dívidas aparecem, segunda-feira os desafios se reerguem, e a gente é o mesmo de sexta, que foi para casa com vontade de desistir. Posso te contar uma coisa? Você conseguiu chegar até aqui por um milagre. Você conseguiu chegar nessa mensagem por um milagre. Seu coração está desesperado, você está angustiado, cansado, oprimido. Há um convite sobre você. Que pena que não deu para ouvir ontem, mas ouça hoje. Está cansado? Está desesperado? Há uma boa nova do Evangelho sobre você. Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quem já foi aliviado por Jesus sabe quão extraordinário é quando as mãos dele entram com providência na nossa história, quando os maiores milagres acontecem, quando Jesus entra com providência. Mas há um segredo: tem que ir até ele. Enquanto você foge, não acontece. O Evangelho não é uma perseguição, é um convite. Quer mudar de vida? Vem. Quer mudar a sua história? Vem. Quer ser transformado? Vem. Está cansado e quer ser aliviado? Vem, porque Jesus é aquele que produz descanso, vida eterna, perdoa pecados, muda a história do homem e leva para o céu. Mas enquanto o céu não é a nossa realidade, ele apazigua as nossas tempestades na terra. Termino te dizendo uma coisa, com todo respeito. Tem muita gente que pensa que pregar o Evangelho é colocar um jugo sobre as pessoas, é colocar um peso sobre as pessoas. Veja, ninguém consegue jogar cruz em cima de ninguém. A Bíblia diz: se você quiser vir após mim, tome a sua. Não é eu que jogo a minha em cima de você, não é eu que te faço ficar pesado. Tentaram isso já, olha na Bíblia, já tentaram. E Jesus dele no meio pegou os fariseus e disseram: o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão colocando um jugo no povo que nem vocês carregam, seus hipócritas. Eu apaixono nisso, porque, meu lindo, Jesus é fardo leve, jugo suave. Se você com todo amor e carinho, se você serve a um Deus, se você serve a Jesus, isso está te colocando peso, está te deixando assim, não é o Deus da Bíblia. Não é. Aliás, não é, porque ele está dizendo que o jugo dele é leve. É ele que está dizendo, não sou eu que estou falando. Não sou eu. Então, meu lindo, Evangelho é isso, é um convite. É um convite que te ensina a viver na terra e te leva para o céu. Evangelho transforma, liberta, muda a história do homem, sabe? Muda o nosso jeito de viver e pensar. Vou terminar dizendo para você: o Evangelho é um elevador para o viajante cansado.
Já entrou no elevador cheio de malas? Você entra no elevador cheio de mala. Quem viaja sabe o que é isso. Mala debaixo do braço, mala na mão, mala debaixo do braço, mala na mão. Você entra no elevador. Qual é o mais comum a se fazer? Aperta. Sabe o que tem gente fazendo? Tentando apertar o botão do elevador sem soltar as malas. Solta as malas. Solta as malas, solta. Refaz a postura. Você conheceu Jesus e a partir de agora levará sobre ele as suas enfermidades e pelas suas pisaduras você foi sarado. Descansa e deixa Jesus levar você para o lugar desejado. Descansa e deixa Ele aliviar a sua alma, porque isso é o Evangelho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu, Jesus, vos aliviarei. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40, diz a palavra: e aconteceu que, quando voltou Jesus, ó a multidão de volta aí, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Essa história, este milagre, eu já ministrei centenas de vezes. E cada vez que eu leio, cada vez que eu ministro sobre isso, algo novo eu aprendo. Agora, alguns dias atrás, a partir de uma fala de um amigo, eu consegui entender algo precioso dentro desse texto, que é a realidade da vida de milhões de pessoas. Pessoas que estão esperando um milagre e de repente alguém entra na sua história e parece que recebe o milagre primeiro. Você já viu? Eu conheço muitas histórias assim. A mulher está tentando ter filhos há 10 anos. Faz inseminação artificial. E aí alguém que é amiga às vezes diz: olha, parei de tomar remédio no mês passado, engravidei. Aí imagina o coração, a mente dessa mulher, que está 10 anos tentando, e de repente alguém entrou na frente dela e recebeu o milagre primeiro. E se você parar para perceber, muitas das vezes alguém vai receber primeiro do que você, e a forma que você reage declara e define o quanto tempo vai demorar para chegar em você. Quer ver? Eu amo esse texto porque esse texto tem uma figura principal: Jesus. E os coadjuvantes também pode ser subdividido em principal e secundário. Aqui o principal é Jairo, é o único que a gente sabe o nome. Mas no meio da história de Jairo apareceu uma mulher que ninguém sabe o nome dela. No meio de uma visita chegou uma mulher que ninguém sonha nem quem ela seja, e que ela conseguiu interromper uma visita, conseguiu ser curada primeiro, conseguiu parar a multidão, parar Jesus. A maior treta por conta dessa mulher. E Jairo estava esperando o milagre dele, e no meio disso tudo a filha dele morreu. Jesus disse que ela dorme, mas quem viu lá morreu. É porque Jesus chama a morte de sono. Jesus é diferente. Mas olha que interessante, olha que extraordinário. Jairo é príncipe da sinagoga. Imagina, Jairo chegou para Jesus e disse: Jesus, a minha filha tem 12 anos e está morrendo, o senhor não pode ir na minha casa? Jesus diz: vamos, partiu. E Jesus está indo para a casa do Jairo.
Imagina Jairo, todo mundo indo para a casa dele, aquela multidão seguindo, apertando Jesus, e de repente uma mulher, que não tem nada a ver com a história, que não poderia estar no meio da multidão, que não tem relacionamento com Jairo, chega por trás de Jesus, toca na orla do manto dele, e a Bíblia diz que Jesus para. Jesus para e diz: ei, alguém me tocou. Imagina a cabeça do Jairo dizendo: ei, minha filha está morrendo, Jesus. Oh meu Deus do céu, que coisa é essa que agora alguém te tocou? Jesus está parado, olhando para a multidão. Eu quero saber quem foi. A ponto de Pedro se meter e dizer: Jesus não é ninguém, pelo amor do seu nome mesmo, que é. A multidão te aperta. Provavelmente o semblante de Jairo deve estar desesperado. E aí a Bíblia diz que Jesus: eu senti que alguém me tocou diferente, pois eu senti que de mim saiu virtude. Agora, a Bíblia diz que a mulher se apresenta tremendo de medo. Jesus completa a obra. Agora, já pensou se Jairo dá uma de louco e diz: ô mestre, pelo amor de Deus, a prioridade é a minha filha. Jesus podia dizer para ele: ô Jairo, quando a tua filha ficou doente, essa mulher que eu estou curando agora já estava 12 anos doente. Eu sei a prioridade. Eu sei aonde, com quem e o que faço primeiro. Ei, Jesus conhece as estações da sua vida. Jesus conhece as temporadas sobre você. Jesus controla todas as coisas e Ele sabe a hora certa de agir. Jesus sabe. E às vezes alguém vai receber primeiro do que você. E você tem que aprender a celebrar aquilo que Deus já está fazendo na vida de alguém. Enquanto na sua vida não acontece, enquanto o seu milagre não chega, a gente tem que aprender a levantar as mãos e celebrar aquilo que Deus já está fazendo na vida de alguém. A gente tem que aprender a celebrar aquilo que Deus já está realizando na vida de alguém. Ei, bebê, ainda não casou? Começa a celebrar. Quem está encontrando a pessoa certa, pelo amor de Jesus. Ainda não conseguiu ter um filho? Começa a ter sensibilidade e celebrar a Jesus pela vida de alguém que está nascendo perto de você. Muda o coração para que você viva o seu milagre e não interrompa a visita que está prestes de chegar na sua casa. Sabe, eu acho interessante porque é interessante e bonito entender que isso é verdade, mas já parou que a gente tem dificuldade para lidar com isso? É difícil. Oh, como é difícil. E às vezes a gente prefere que o outro não receba e perca junto com a gente, para que a gente tenha alguém para dividir a dor. Eu lembro que na época da faculdade, uma menina uma vez ligou para mim e disse: e aí, Dave, ficou em exame também na matéria? E ela estava normal no telefone. E eu disse: não, passei. Ela começou a chorar, porque a esperança dela é que eu tivesse passado a mesma dor que ela, para que ela pudesse dividir a dor com alguém. Parece que a gente está muito com mais vontade de dividir dores do que ver alguém sendo abençoado. Você já viu quando você chega para alguém e diz assim: comprei um carro novo, e a pessoa diz: mas bebe, né? Uai, se Deus deu o cavalo, Deus vai dar água. Sabe, é o tipo de comentário medíocre que nada mais revela dentro do nosso coração inveja e repulsa por aquilo que Deus fez na vida de alguém primeiro do que na nossa. Ai meu Deus, que cor horrível. Você queria, só não conseguiu antes. Então a gente tem que parar com esse negócio e aprender a celebrar, mesmo que às vezes vai ser um exercício, mas ele precisa ser feito. Sabe, eu vivi uma história no começo desse ano que para mim foi cabuloso viver, mas que me ensinou demais. Para quem nos acompanha na internet, você sabe que eu estou na internet, né? Eu tenho um canal do YouTube lá, eu gravo um vídeo. Eu tenho um Instagram também, Dave Leonardo. E brincadeiras à parte, no começo do ano a minha esposa me deu uma notícia com um balão escrito: The new baby is coming. O novo bebê está vindo. E aquilo nos alegrou tanto. Uau, nós já temos um filho, seria o nosso segundo bebê. E a gente ficou tão feliz, tão feliz.
Uau, como a gente celebrou. Me lembro que a minha esposa fez uma surpresa, filmou, meu filho trouxe o balão e foi tão gostoso. Só que alguns dias depois eu estava pregando no interior de São Paulo e a minha esposa me ligou dizendo: amor, ora por mim, porque eu acho que a gente está perdendo a gestação. Ela disse: eu estou tendo um sangramento estranho. Eu entrei em contato com a médica e a médica disse: provavelmente alguma coisa muito errada está acontecendo. E aí, irmão, eu estava numa igreja em Jundiaí, quase entrando para ministrar. Disse para o pastor: pastor, por favor, me encontre uma sala para eu ficar assim em silêncio e orar. Preciso orar. E o pastor abriu a sala dele, eu entrei, dobrei meu joelho e eu chorei na presença de Jesus, gritando, dizendo: Deus, entra com providência na minha casa. Jesus, entra com providência na saúde da minha esposa. Senhor, faz a tua vontade. Mas o Senhor sabe, a gente está tão feliz, Senhor. E sabe, naquele dia eu orei e quando eu saí da sala do pastor, tinha uma mulher grávida na sala, esperando. Eu digo, Deus às vezes apronta com a gente. A única coisa que eu não queria ver naquela hora era grávida. E tinha uma grávida na sala. Quando eu saí, ela disse: pastor, eu vim aqui porque eu estou com uma gravidez de alto risco. Nosso neném tem um problema grave no coração. O nosso desejo era ter parto natural, mas infelizmente, por conta do problema de coração dele, tem que ser uma cesariana marcada, porque na hora que o neném nascer tem que ter um cardiologista para fazer uma operação de emergência no coração do nosso filho. Irmão, algo tão poderoso dentro de mim me impeliu a orar com toda a fé que eu tinha, com a mesma fé que eu orei dentro daquela sala pastoral pelo meu neném. Eu orei por aquela mãe sobre o neném dela. E sabe, nós oramos, repreendemos a morte, oramos pedindo milagre e acabou. Eu fui embora e agora, há uns 2-3 meses atrás, eu estava na mesma igreja, na mesma sala, quando de repente a porta se abriu e entrou aquela mulher com o esposo e um lindo bebê no colo. Ela disse para mim: pastor Dave, meu filho não respeitou a data marcada, veio antes, se antecipou e foi parto natural. A hora que o médico examinou, não tinha nada no coração. Jesus operou um milagre. Só que tem uma coisa: naquele dia eu perdi. Naquele dia nós perdemos a gestação. É interessante isso. Como que no mesmo dia onde Jesus respondeu alguém com um sim, Jesus respondeu outro com um não. E nem sempre a gente entende, mas quem disse que nós somos chamados para entender alguma coisa? Davi tentou e disse: olha, tal ciência é inescrutável, tão alto que eu não posso atingir. Nós perdemos naquele dia. Minha mulher é linda, uma mulher de Deus. Passou algumas semanas depois de termos perdido, minha esposa pegou aquele balão, que eu nunca vi um balão durar tanto como aquele balão, arrancou a palavra baby e ficou no balão escrito: the new is coming. O novo está vindo. O que a gente não sabia é que era outro bebê. Minha esposa foi no médico fazer o exame. O médico fez o ultrassom e disse: olha, nas trompas não tem mais nada, porque a primeira gestação se instalou nas trompas. Nas trompas não tem mais nada, mas no útero tem algo novo. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, mas nunca se esqueça
que Deus não prometeu só para você. Deus prometeu para milhões e milhões. E talvez alguém vai receber a promessa antes de você. Mas lindo, celebra o milagre de alguém, porque a visita está chegando na sua casa. Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O texto segue, mas aqui eu tenho uma realidade, sabendo que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Ou seja, ninguém sorri para sempre, ninguém sorri todo dia. Ninguém chora para sempre, ninguém chora todo dia. Algum dia alguém que está chorando sorriu, assim como algum dia aquele que está sorrindo chorou. Agora, como a nossa sociedade está doente em criar crenças que na verdade não existem. Você já parou para pensar que hoje, principalmente por conta da rede social, nos parece que todo mundo é tão feliz e que a gente é extremamente azarado, que parece que nascemos na vida errada mediante as pessoas que às vezes a gente segue? E sabia que essa cultura de vender algo que não existe tem destruído quem é influenciado e quem influencia? Porque quem é influenciado acredita porque não conhece a verdade por trás de um post, por trás de um story. Então acredita e é destruído pela realidade. Mas quem posta, quem produz, é destruído emocionalmente pela sua própria realidade. E eu vou te dizer, nós estamos vivendo em um mundo de comparações. Parece que o ser humano sempre precisa estar se comparando com alguém para se sentir melhor ou pior. É claro, nas relações do dia a dia, quando você está doente, você encontra alguém mais doente para dizer: olha, mas olha o fulano de tal, muito pior do que eu. Parece que a gente sempre se alivia quando vê que alguém sofre mais do que a gente. Por isso que nós gostamos de ler sobre Jó, porque toda vez que a gente lê sobre Jó, a gente se sente um felizardo. Mas deixa eu te dizer, o mundo não é feito para ser comparado. Vidas distintas, realidades separadas. E deixa eu te dizer, meu lindo, uau, eu estou muito assustado com o que eu estou vendo, porque vocês veem no feed, eu recebo no direct. Se vocês soubessem a realidade, se vocês vissem o que eu leio, você ia desesperar. Interessante porque você vê vidas perfeitas no feed, vidas perfeitas no story, mas no direct você vê verdade. Gente que vende uma imagem linda, riqueza, extraordinário, mas fazem horas, noites, dias que não tem uma noite de sono completa, angustiados, desesperados, clamando por socorro, mas como venderam uma imagem, já não conseguem mais desfazer ela. Isso vai nos cobrar um alto preço daqui a poucos dias. Por que você acha que a geração que vende tanta felicidade está tão infeliz? Por que você acha que uma geração que vende tanto sucesso está tão miserável nas suas relações de verdade? Vou te dizer, prioridades erradas geram histórias equivocadas. Tem gente pensando
que a casa nova é o motivo da felicidade. Tem gente pensando que o carro melhor é o motivo da felicidade. E aí você vê na internet: olha o carro que eu comprei, veja no que deu. Olha a casa grande, a mansão A, a mansão B. Meu lindo, não adianta nada ter mansão se você não tiver paz para dormir uma noite inteira nela. Não adianta nada você ter uma casa enorme, cheia de quartos, se no seu quarto ser solidão completa. Não adianta nada ser conhecido por todo mundo e não ser conhecido por Jesus. Não adianta nada desfrutar de tudo que o homem dá e não ter a essência da vida, que é Cristo. Hoje você está vendo algo, mas daqui a alguns dias você vai ver a realidade, e a realidade vai ser chocante. Sabe o que eu me preocupo? Porque a minha geração está vendendo algo que não compra e está acreditando em algo que nem ela vende. Está estranho. Tem gente achando que isso é felicidade. Tem gente achando que aquilo é bonito. Meu lindo, ninguém vive uma festa 7 dias na semana. Não adianta apostar, ninguém mais acredita. Vamos começar a ser verdadeiro. Vamos começar a filtrar as nossas emoções, não a partir do que estão vendendo pra gente na internet, mas com aquilo que está baseado na nossa vida em Jesus. Posso dizer uma coisa, lindo? Eu recebo todo dia mensagem de alguém que é extremamente conhecido por felicidade, me chamando porque está extremamente angustiado. Porque na verdade, a vida é a vida. Nem todo dia tem sol, nem todo dia tem chuva. Ora chove, ora dá sol. Nem todo dia dá tudo certo. Tem dia que dá tudo errado. E é exatamente nesse dia que a vida faz sentido para quem tem sentido para viver. Cristo. Quem tem Cristo no dia mau e no dia bom tem esperança. Quem tem Jesus no dia mau, no dia de tempestade, tem alguém para pedir socorro. E no dia feliz tem alguém para agradecer e dizer obrigado. Obrigado porque sei em quem tenho crido e és maravilhoso. Lindo, nem tudo que você vive foi feito para ser postado. Tem coisas que foram feitas para ser vividas. As pessoas estão tão estranhas que, por exemplo, quando vem eu, que sou um pastor, acreditam que minha vida é perfeita. Porque eu posto foto da minha esposa que a gente não briga, que eu posto foto do meu filho, eu não fico com vontade de dar-lhe um pau nele. Oh, lindo! Tem dia que o tempo fecha lá em casa. Tem dia que o tempo fecha comigo e com meu filho. Tem dia que eu não estou com paciência de olhar na cara de ninguém. Eu sou um ser humano. Só que nesse dia eu desapareço da rede social. Talvez esse seja o problema. A gente só está contando a parte boa. Mas, meu lindo, a vida é a realidade do dia a dia. Tem dia, meu lindo, que eu não tenho paciência nem para me olhar no espelho. Tem dia que não dá vontade nem de escovar o dente para sair de casa, porque se eu tô com bafo eu sei que eu não vou falar com ninguém. Ei, a vida é assim. Então você não é sozinho. Todo mundo é igual a você. Ninguém é feliz todo dia. Ei, sabe a foto que você viu na internet que a mulher ficou linda? Aquela é uma entre 3.000 poses que ela fez para ficar bonita. Não se cobre por aquilo que é fictício. Se cobre por aquilo que é realidade. Quer se cobrar por alguma coisa? Se cobra por um caráter melhor. Quer se cobrar por alguma coisa? Se cobra para ser um marido melhor. Quer se cobrar para melhorar em alguma área da sua vida? Se cobra para ser mais cheio do Espírito Santo. Se cobra para ser melhor em Jesus. Não para tentar mostrar que a sua vida é perfeita, porque não existe vida perfeita. Eu confesso que eu tenho raiva de quem amanhece sorrindo.
Porque não é todo dia que a gente amanhece feliz. Meu lindo, quando eu estou 2 horas da manhã no aeroporto e vem gente tirar foto comigo, eu faço assim, ó. Minha vontade era estar dormindo na minha cama, minha vontade era estar abraçado com a minha esposa, minha vontade era estar vendo meu filho, minha vontade era estar vendo nada, na verdade, era estar dormindo. Mas eu estou ali. Aí, a vida real me cobra uma decisão. Trato bem ou trato mal? Claro que a gente trata bem, mas veja, a vida real, na verdade, se a gente pudesse... Posso tirar foto? Não. Não. Não pode. Por que você... Só não quero, sou ser humano, tem um dia que eu não quero. Sabe o que é isso? A gente também está cobrando dos outros aquilo que a gente não aceita que cobre da gente. A gente está cobrando das pessoas aquilo que a gente não aceita que cobrem de nós. Só qual é o problema? Quando eu cobro, eu dou direito de ser cobrado. Esse é o problema de uma vida fictícia. Esse é o problema de uma vida de comparação. Ninguém é feliz tentando vender felicidade. Ninguém é feliz tentando provar que o seu estilo de vida é perfeito. Deixa eu te terminar dizendo: no ser humano, dentro de nós, tem uma brecha, tem um vazio, que todo mundo tenta preencher desde o dia que nasceu. E quando pensa que preencheu, tenta vender para todo mundo que aquilo é legal. Tem gente tentando vender que festa todo dia traz felicidade, mas está chorando a madrugada inteira faz dias. Tem gente tentando provar que ter carro do ano e casa grande traz felicidade, mas entra dentro de casa e tem remorso, porque sabe que perdeu muita coisa que valia a pena para chegar até naquele lugar. Agora, deixa eu te dizer, esse espaço que tem dentro da gente só é preenchido por uma pessoa, e que essa sim é feliz todo dia, essa sim é paz todo dia, essa sim é vida perfeita. Ei, Cristo cabe exatamente no vazio que tem dentro de você, e no dia que esse vazio for preenchido, no dia mau você lembra dele para ter esperança, e no dia bom você lembra dele para ter gratidão. Número 6, versículo de número 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã desaparece, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Eu vou parar. O texto segue, vai longe, mas deixa eu te dizer, essa palavra, esse texto é uma necessidade de um clamor temporal da nossa geração. Nós nunca estivemos tão inquietos por aquilo que nem sequer chegou perto de se tornar realidade. O tema dessa palavra é excesso de futuro. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido isso e nunca tinha nem sequer entendido o que talvez isso poderia significar.
Eu já ouvi, inclusive, uma mensagem chamada excesso de passado, que normalmente as pessoas têm trauma, problemas emocionais decorrentes de uma história familiar. E aí a pessoa carrega consigo algo que existe. Agora, olha que interessante como isso nasceu. Eu fui fazer uma massagem, aquela que dá uma relaxada. Tava com minhas costas toda dura por conta de viagem. Eu pedi para minha esposa para que ela marcasse para mim uma massagista para que eu pudesse ir e dar aquela dormida de 1 hora assim, top. Ela marcou, eu cheguei na massagista, eu queria ficar tranquila, a massagista deu um folha desse tamanho para eu preencher. Parecia que eu estava fazendo uma prova da faculdade. Eu odeio isso. E aí eu comecei a preencher. Não. Osso quebrado, não. Dor nas costas, não. Eu tinha dor nas costas, mas como eu estava querendo tudo acabar rápido, sabe? Não. Tem estresse, não. Tá cansado? Não. Terminei, ela viu que alguma coisa estava errada. Aí eu deitei na maca. Massagista era terrível, irmão. Ela trabalhou no meu emocional. Ela não massageou só eu, não. Ela pegou a minha cabeça para dar ali. Ela falou assim: olha, tá todo dolorido, é? Falei, tô. Ela, O que é essa mancha nas costas aí? Falei, estresse. Ela, Na folha você disse que não tem estresse. Aí eu falei, não, mas eu não tô estressado agora. Ela falou, então deixa eu te explicar uma coisa. Na medicina chinesa, isso segundo ela falou para mim, estresse não precisa ser uma decorrência do agora. Estresse está muito mais atrelado ao futuro do que ao passado. Falei, então prega, irmã. Ela falou, estresse é excesso de futuro. Irmão, perante Deus, a minha vontade, ela falou assim, querida, tá ótima a massagem, deixa eu vazar que eu tenho que construir uma mensagem agora. Excesso de futuro. Olha eu caindo de novo. Meu lindo, vive o presente. O futuro deixa quando ele se tornar presente. Agora, qual é a nossa dificuldade? Respeitar as estações. Entender que a vida é feita de tempo. Tempo passado, tempo presente, tempo futuro. O passado, presente, agora, futuro, não está disponível. Provérbios 27, o homem mais inteligente que Deus deu sabedoria, Salomão, ele diz, não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Sabe por que a maioria das pessoas tem insônia? Não é pelo dia que passou, é pelo dia que ainda vai nascer. Sabe por que muita gente está em crise no casamento? Não é pelo que aconteceu, é pelo medo do que pode acontecer. Está cheio de gente vivendo o maior caos na sua vida, porque está muito mais preocupado com o que vai acontecer do que a realidade que já está posta. Aliás, tem gente morrendo no presente e pensando que vai chegar vivo no futuro. Gostei dessa, hein? Foi boa, tô tipo a massagista agora, profundo. Mas olha, parece simples, mas a gente precisa tratar o nosso coração. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, olha para as aves do céu, olha para elas. Aí parece que eu vejo alguém dizer assim, não tenho tempo, tem muita coisa para fazer. Não, olha para as aves do céu, elas não trabalham, e você nunca viu uma ave morrer de fome. Olha para os lírios do campo, não tem nenhum estilista, não tem uma azara perto, mesmo assim são lindas, porque o Senhor as veste. Aí o Senhor apresenta e diz, por que vocês estão preocupados? Se eu visto os lírios do campo, se eu alimento as aves do céu, quanto mais vocês, homem de pouca fé. Ele está dizendo, lindo, deixa que o amanhã eu cuido.
Você nunca vai ver um passarinho morrer de depressão. Você nunca vai ver uma flor angustiada. Eu vou te dizer por quê. Porque eles respeitam o tempo e as estações. Eu construí um jardinzinho na minha casa lá na frente. Eu coloquei uns negócios lá, uns matinhos lá, que deu um bicharedo de lagarta. Deu uma peste, começou a comer tudo. Tudo comia. Eu falei, tinha que matar, tirar tudo. E aí eu pedi, eu quero flor. Quero flor, quero tudo colorido. Quero coisa chique, assim, com a flor top. E aí, irmão, o jardineiro foi, plantou e eu não vi plantar. No outro dia eu cheguei e tinha só uns matos verdes assim, comprido. Falei, eu pedi flor. Mas é flor. Só que você ainda não vê. Mas por que não? Tem que ter flor. Não. É porque flor só nasce na temporada certa. O problema é se nascer antes. Se nascer antes, morre antes também. Falei, não pode. Porque até agora Jesus está querendo. Até no meu jardim vai virar mensagem. Irmão, eu passava uma semana inteira. Toda vez que eu passei, eu olhava para aqueles matos verdes. Olhava. Quando é que vai nascer flor nesse negócio? Meu Deus do céu. E preocupado, porque eu queria que ficasse bonito logo, para tirar aquela coisa. Tava só um verdão, parecia uma coisa estranha. Tudo verde, eu queria que tivesse uma cor bonita. E aí, irmão, um dia eu cheguei de viagem, tinha esquecido da flor. E quando eu tô chegando assim, o meu olhar lateral, por mais que eu use o óculos, ele ainda tem 1%, pouco mais ou menos assim. Eu olhei, tava tudo florido. Flores vermelhas, amarelas, laranjas, coisa mais linda. Eu falei, Jesus nasceu quando? A resposta é, nasceu na hora certa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Sabe quando Deus vai fazer algo na sua vida? Na hora certa. Não é quando você acha ser melhor. Não é o dia que você pensa ser um... Não. Porque Deus só faz dentro das estações corretas. Jesus nunca vai dar algo para você antes do tempo, porque tudo que vem antes do tempo vai antes do tempo. Jesus é pontual, respeita as estações. Foi ele que inventou a primavera, o outono, o inverno. Foi ele que inventou as estações. Ele inventou, logo é ele que determina a hora que as coisas irão acontecer na sua vida. Então, se eu puder lhe dar um conselho simples, mais direto, para com o excesso de futuro. Para de preocupar com aquilo que ainda nem é realidade. Para de sofrer por antecipação. Faz um exercício. Abandona o futuro, abandona o passado, viva o presente. Sua noite de sono será completa. Haverá paz no teu espírito e fica tranquilo. As aves do céu ele alimenta, os lírios do campo ele veste. Quanto mais vocês, homens de pouca fé. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 15, verso 1 diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu quero ministrar algo de Deus sobre a sua vida. Esteja preparado para bater de frente com a realidade da nossa vida. Os haters existem. Eu confesso que demorei um tempo para entender, para poder ministrar sobre e gerar sim uma resposta, uma palavra de cura, para que a minha geração compreenda que isso é
a realidade, e que realidade precisa ser enfrentada, mas com sabedoria. Eu vou te dar algumas características, mas antes deixa eu contextualizar você pela palavra, para que você não pense que isso é novo, que quem criou foi a internet. Não. Hater é hater desde que mundo é mundo. Jesus, a Bíblia vai dizer que está começando a pregar. Qual é a frase, o verbo pregar? Ele está começando. Ninguém sofre ataque sem fazer nada. Só acontece quando tem alguém fazendo alguma coisa. Inércia é o melhor remédio para o hater, porque ninguém mexe com quem não faz nada. Jesus só teve hater a partir dos 30 anos. Teve Herodes primeiro, mas só começou propriamente quando o ministério de Jesus começou. Ou seja, só começou quando deu início a uma revolução que nós hoje, por conta dele, temos inclusive um calendário que foi dividido: antes de Cristo, depois de Cristo. Olha, a Bíblia vai dizer que Jesus está começando a pregar e há dois públicos ouvindo ou no local. O primeiro, a Bíblia diz, são os pecadores e os publicanos, os que sabem que não merecem, os que não se sentem superiores, os que se sentem indignos, os que sabem que este evangelho não havia vindo para eles. Esses a Bíblia diz que estão para ouvir. Aí a Bíblia diz que tem um outro povo, os fariseus e os escribas, os que detinham um conhecimento da palavra, os maiorais, os bons, os do clube da alta. Esses não estão para ouvir a palavra. Esses não estão para ouvir Jesus. A Bíblia diz que estes, ao invés de ouvir Jesus, murmuram entre si, falando mal de quem está pregando e mudando o mundo. Ali começava a maior revolução da história da humanidade. Jesus estava pregando e eles estavam discutindo: quem é esse que senta com os pecadores? Quem é esse que cura no sábado, que diz respeito à lei de Moisés? Quem ele pensa que é, hein? Se tem uma multidão o seguindo, alguma coisa está errado. E a Bíblia diz que eles andavam o tempo inteiro clamando contra Jesus, tentando pegar Jesus num erro para desconstruir aquilo que Jesus estava fazendo. Então, todas as vezes que eles viam Jesus cumprindo a lei, diziam que Jesus estava desrespeitando a lei para julgar contra Jesus a sua própria palavra. Ou seja, eu consigo entender a partir de agora que há uma diferença muito grande entre hater e crítico. E você precisa saber disso, porque a partir do momento que você começar a fazer qualquer coisa, a vida vai te apresentar os teus haters. Comece a se dar bem no trabalho, eles vão aparecer. Começa a fazer algo para Jesus e ser visto. Espera, alguém vai dizer que é sorte, alguém vai dizer porque você puxou o saco da pessoa certa, alguém vai colocar você contra a parede e dizer que alguma coisa está errado, alguém vai tentar desconstruir aquilo que Jesus ajudou você a construir. Porque hater é ódio. Hater, hate, ódio. Ou seja, o hater, diferente do crítico, ele não releva o teu fruto. O teu fruto não o interessa. O que o arrebenta é você, naquele momento, de maneira temporal, parecer ser mais relevante do que ele. Porque na cabeça do hater, o seu lugar sempre deveria ser o lugar dele.
Na cabeça de quem tem esse tipo de sentimento, isso é uma injustiça. Você viver o que está vivendo, injustiça. E por isso que todo hater nunca consegue reconhecer o que Deus faz na vida de alguém. Ele sempre tenta tirar o brilho para se sentir superior e mostrar que, na verdade, ele deveria estar no seu lugar. A crítica é diferente. E é isso que a nossa geração confunde. O hater com o crítico. Não. O crítico reconhece os frutos e não ignora o erro. O hater vê o erro, odeia o erro, mas antes de odiar o erro, ele já odiava você. E outra coisa, ele não está nem aí para fruto. Ele quer que, pelo contrário, a árvore apodreça, morra e desapareça. Então, hoje nós lidamos com corações doentes em todas as áreas, na família, no trabalho, na igreja, fazendo a obra de Deus. Em qualquer lugar sempre haverão os que odiarão você. Agora, qual é a lição? A lição é que você tem que aprender a reagir com cada um da forma certa. Alguém diz: olha, ele é orgulhoso, ele não responde à crítica. Não, você não responde o hater, porque o hater se alimenta quando você responde. Deixa eu dizer, quem não alimenta o hater faz o hater passar fome. O hater só quer uma coisa, a tua atenção. Vou te contar uma coisa pessoal minha, que não é um desabafo, é uma realidade de constatação que eu fiz. Hoje nós trabalhamos em plataformas digitais. Estamos na igreja, mas estamos em plataformas digitais, que alcançamos um número absurdo. São cerca de 30 milhões de pessoas que a gente alcança por mês. É fora da curva. É só Jesus que faz. Agora, olha que coisa. Eu comecei a usar o Twitter há dias atrás. E comecei a perceber uma coisa. No Twitter todo mundo tem razão. No Twitter todo mundo é mestre de alguma coisa sem nunca ter estudado nada, sem nunca ter abençoado alguém, sem nunca ter estendido a mão, mas ele se sente sempre melhor. Aliás, quem tenta discutir na internet normalmente só quer uma coisa: provar que está certo, nunca ajudar você em crescer em alguma área da sua vida. Quem quer criticar nunca fará isso publicamente. Quem critica faz em amor, no secreto, porque quem critica quer o crescimento, nunca a destruição. Alguém diz: não, mas nós estamos denunciando. Posso dar uma ideinha boa? Você vai pregar o evangelho. A Bíblia tem 66 livros, tem 4 evangelhos só falando de Jesus. Comece a pregar sobre ele. Comece a ter matéria-prima na sua vida. Sai da janela. Tem coisa boa na sua história para você viver. Comece a olhar para aquilo que Deus já te deu, não aquilo que Deus está dando para alguém, porque você está fazendo mal para você. Agora, saí do Twitter. Saí. Porque descobri uma coisa. Quando eu postava, quando eu via, tinha lá 400, 300 comentários. No meio de 300 sempre tinha um muito mal. Sabe qual que é o problema que eu percebi? Meu coração só me dava vontade de responder o ruim. Então eu descobri que o hater só serve para alguma coisa: tirar o nosso propósito, roubar aquilo que Deus já nos deu, tirar a certeza do nosso coração com relação àquilo que é o nosso propósito de vida. Agora, o crítico não. O crítico nos leva para o centro da vontade de Deus. O crítico nos faz se apaixonar ainda mais por propósito. O crítico corrige a rota, o hater destrói a estrada. E agora é você que decide quem vai fazer parte da sua vida: o hater ou o crítico. Quer debater? Debata no secreto. Converse com quem tem para ensinar, não com quem tem para destruir. Termino dizendo para você, e que isso sirva de lição para minha geração: nunca responda alguém que não construiu 1% do que você construiu. Nunca reaja a alguém que não faz por alguém o que você faz todos os dias. Só tem direito
de acessar o teu coração quem já caminhou mais do que você. Palavra de conhecimento não vem de covarde escondida atrás de computador. Palavra de conhecimento vem de gente cheia do Espírito Santo, que se importa com você, que ama o que Deus tem para você. Essas pessoas você ouve. O hater, você não reage, você apenas finge que está tudo bem, que em poucos dias os haters morrerão de fome e a nossa geração será conhecida pelos frutos e não pelas brigas de internet. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10 diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 13 diz: Ana no seu coração falava, porém os seus lábios apenas moviam-se, não saía som, pelo que Eli pensou que ela estava embriagada. Deus responde orações. Nosso Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. A oração é uma chave que nos transporta da terra e nos leva para um andar próximo do céu. É basicamente uma experiência de contato com o eterno sobrenatural. Quem ora tem perspectivas diferentes de realidades semelhantes, porque a oração muda a nossa vida. Oração nos aproxima de Jesus, oração atrai o coração de Jesus para nós e a vida muda a partir da hora que o Senhor responde a gente. A pergunta, claro, é: Deus responde? Tem muita gente que crê que não. Tem gente que diz que o céu está de bronze. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu oro e Deus não atende a minha oração. Eu nunca trouxe algo para o púlpito ou para uma gravação, senão a minha Bíblia. Mas hoje eu trouxe um caderno. Esse aqui é o caderno de oração da minha mãe. Isso é uma das provas que Jesus me fez entender. Deus responde. Deus responde a oração. E vou te dizer mais: até quando a oração é sufocada pela angústia e a lágrima é mais alta que o som da sua voz, Deus responde. Jesus é o único que, na ausência de palavras, ouve e interpreta a lágrima que sai dos teus olhos. Jesus é o único que tem poder para interpretar, para entender e para compreender aquilo que os teus lábios às vezes não são capazes de proferir. Quando você olha para a Bíblia, em especial para o texto que nós acabamos de ler, onde Ana está tão angustiada porque a sua luta é de anos, a Bíblia vai dizer que ela está chorando, orando, e a boca de Ana balbuciava as palavras. Sabe quando as palavras saem cortadas? Eli pensou que Ana estava embriagada. Deus no céu ouviu uma oração completa. Enquanto Eli não entendeu nada e pensou que se tratava de uma mulher alcoolizada, Deus do céu viu um coração contrito e quebrantado e respondeu. Aleluia! Porque assim como diz a palavra, os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possam abençoar.
Nós servimos a um Deus que ouve. O problema nosso é que na hora de desespero, de angústia, de temor, muitas das vezes, ao invés de os nossos joelhos se curvarem, as nossas pernas correm para endereços estranhos. A gente se aconselha em lugares errados, a gente pede socorro para as pessoas erradas, a gente acredita em crenças estranhas, sendo que Jesus é o que pode ouvir e te responder. Salmos 55:17. De manhã, à tarde e ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aí Salomão vai dizer: amo os que me amam, e os que madrugada me buscam me acharão. Ele ouve. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Ele ouve, Ele responde. Agora, se a dúvida era essa, acabou. Mas é bom quando a gente tem gente perto que nos inspira a orar. Bom é quando a gente tem alguém que não desiste de orar. Bom é quando a gente conhece alguém que sabe o que é a palavra perseverança. Orando, batalhando. E talvez você não sabe, você estar aqui hoje, você ouvir essa mensagem agora, é fruto de alguém que durante anos está de joelhos dobrados por você, clamando, dizendo: volta para Jesus, toma uma decisão, Deus, cuida dele, cuida dela. E hoje você é uma resposta. Ao assistir esse vídeo, você é uma resposta, e a resposta sempre chega na hora certa, porque Jesus sempre é pontual na forma de agir. Alguns dias atrás, minha mãe me chamou e disse: filho, a mãe quer te mostrar uma coisa que a mãe nunca te mostrou. Dia 29 de março de 2009, vou ler algo para você. Querido Jesus, quero de todo o meu coração te adorar, te louvar, pois o Senhor merece todo louvor e adoração. Olha para o meu filho, Jesus. Livra ele do mal, de toda influência maligna, toda investida contrária sobre a vida dele. Cobre com o teu sangue, Jesus. Cerca com os teus anjos, Paizinho. Que o meu filho seja, em primeiro lugar, um grande homem de Deus. Que o Senhor seja prioridade na vida dele. Senhor, o meu filho quer trabalhar em um banco. Tu sabes do coração dele. Tu sabes, Senhor, que o horário é bom, é 6 horas de trabalho, tem um salário bom, benefícios. Jesus, o Senhor é muito bom. Faça a tua vontade na vida do meu filho. Seja o Senhor da vida dele. Guie os passos, dirija a sua vida. Dá um coração puro, sem orgulho. Um coração humilde, bondoso, generoso. Livra da fornicação. Coloca temor em seu coração. Abençoa o namoro dele. Faça a tua vontade na vida dos dois. Dá recurso para ele pagar a faculdade. Dá recurso para Paula. Jesus, a Paula é como se fosse a minha filha. Eu amo ela, Senhor. Cuida dela.
Tá bom, né? Aí mamãe orou. Dia 29 de março de 2009. Dia 23 de abril de 2009 eu tive encontro com Jesus. Nem sempre é tão rápido, nem sempre demora muito. É Deus que define o tempo e as estações. Mamãe escreveu, dia que foi 28 de junho. Amado Jesus, muito obrigado pela vitória. Meu filho já começou a trabalhar no banco. No dia 5 de setembro. Perdão, dia 5 de junho. Muito obrigado, Jesus. Tudo é para honra e glória do teu nome. E Jesus, para honra e glória do teu nome. Dia 28 de junho, meu filho batizou nas águas. Fiquei muito feliz. Te amo, Jesus. Tem muito mais aqui. Ele responde. Glória a Deus pela vida de mulheres de oração que não desistem da nossa vida. Glória a Jesus por joelhos que se dobram pela nossa geração. Glória a Jesus por joelhos que estão até hoje dobrados, perseverando, clamando para que eu e você sejamos uma resposta, para que nós possamos ter o coração do Senhor, para que às vezes nós possamos tomar uma decisão correta. Antes, Jesus levanta alguém para que os joelhos se dobrem, para que tenham testemunhos tanto em quem recebe e tanto para quem pediu e também recebeu. Jesus é bom. Posso te dizer algo? Não desista de orar por quem você ama. Não desista de dobrar os joelhos pela sua casa. Ei, não desanima, não desfaleça, mas que os teus joelhos estejam dobrados e o seu coração ligados no Senhor, ligados nele, crendo nele, porque na hora certa alguém sempre é atingido por alguém que na hora de desistir não desistiu, que na hora de desacreditar não desacreditou, mas antes orou ao Senhor pedindo socorro, e Jesus responde. Um dia depois de tanto ser cobrado pela minha mãe, fui orar na igreja aquela hora. Minha mãe, em alguns momentos, ela tira semanas de oração, de jejum. E nessa era uma semana que a minha mãe estava orando todos os dias, 8 horas da manhã, na igreja dela. Foi o dia mais constrangedor da minha vida, porque minha mãe sempre me cobra disso. Como está a sua vida de oração, filho? Você tem orado? Você tem buscado o Senhor Jesus? Minha mãe sempre diz, filho, quanto mais você busca, mais você conhece. Mamãe diz sempre, filho, oração atrai intimidade. Quanto mais você busca, mais intimidade com o paizinho você tem. E é difícil dizer para a mãe que você não está orando, porque ela te pega. Minha mãe me cobrou tanto que um dia eu fui dobrar o joelho perto dela na igreja. Cheguei de secreto, dobrei o joelhinho, e ao invés de orar, comecei a ouvir ela orando. Nossa, que vergonha. Minha mãe orou 30 minutos só por mim e pela minha esposa, e eu não consegui abrir a minha boca. Mas naquele dia eu tomei vergonha na cara. Eu aprendi, e minha mãe não precisa mais falar sobre oração, porque ela deu uma aula de realidade. E o dia que eu descobri esse caderno, ela me deu uma aula de resposta. Clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Que a resposta
Ora. Primeira Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Tem gente que detesta esse texto, porque esse texto toca naquilo que ele mais ama: o dinheiro. Você sabia que tem pessoas que são tão dinheiristas que em tudo que elas veem, elas enxergam dinheiro? Você sabia que tem pessoas que quando veem você trabalhando muito, não calculam o seu esforço, mas quanto você está ganhando? Você sabia que as pessoas são inclinadas a supervalorizar aquilo que está no topo do coração delas? A pergunta é: o que verdadeiramente vale na vida? O que verdadeiramente vale? Qual é a corrida que verdadeiramente importa? Posso te dizer uma coisa? Quando esse texto fala de amor do dinheiro, entenda, não é amor é do dinheiro. É quando o meu amor é propriedade de outra coisa. Amor do dinheiro. Ouvi alguém uma vez dizer que o lugar do dinheiro não pode ser aqui, não pode ser aqui, mas o endereço do dinheiro tem que ser aqui, debaixo dos pés. Não é o dinheiro que governa sobre você, é você que governa sobre o dinheiro. Quem é governado pelo dinheiro não consegue abençoar um necessitado, não consegue abençoar alguém que precisa, não consegue doar, não consegue exercer generosidade, porque sempre antes ele faz uma conta. Quem é dono do dinheiro, quem o dinheiro está abaixo dos pés, doa, é generoso e prospera. Eu quero que você entenda. Quando a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, ela não está falando de prosperidade, até porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é um conjunto de fatores, e que entra o dinheiro, mas o dinheiro nunca será a prioridade. E eu vou te dizer o porquê. Porque hoje nós estamos sendo incentivados a crer que o dinheiro é a prioridade. Tem gente que está abandonando a melhor fase da vida dos seus filhos, porque na cabeça dele a prioridade é o dinheiro. E ele justifica, sabe como? Meus filhos precisam de um colégio particular, meus filhos precisam ir para Disney, eu tenho que fazer o enxoval do meu próximo bebê em Miami. E aí a pessoa colocou 1 milhão de responsabilidades na cabeça, e os filhos nunca pediram uma viagem para Disney. Os filhos nem sabem que o colégio particular ainda é a prioridade. A única coisa que eles queriam naquele momento é o pai. A única coisa que eles queriam naquele momento é a mãe. Talvez vocês não veem agora, mas o maior motivo de desconexão emocional da nossa geração são prioridades erradas. Pessoas que correm atrás daquilo que evapora, desaparece. Mas sabe quando se sabe o verdadeiro valor? Quando aquilo que é importante se vai e aquilo que não é importante permanece. Esse é o pior dia. Pergunte para um milionário que está com câncer. Pergunte para um bilionário que perdeu um filho num acidente. Pergunte para um trilionário que perdeu a esposa. O que verdadeiramente vale. Ele vai dizer: eu daria
tudo que tenho para poder ter aquilo que verdadeiramente importava, e eu não percebi. Sabe, você quer ter um carro bom? Eu vou te dizer, cria uma meta. É lógica, você vai fazer uma meta, você vai guardar tanto, você vai comprar o carro. Você quer ter uma casa boa? É a mesma coisa. Agora, para a família para de correr atrás daquilo que não é importante, para dar valor naquilo que verdadeiramente importa. Sabe qual é a meta para você cuidar melhor da sua família? É esquecer das metas que não são importantes. Veja, não é esquecer, é só colocar na ordem de importância correta. Eu conheço uma história, essa história me arrebentou quando eu ouvi. Nossa, me estraçalhou meu coração, porque a gente entende que isso se torna a raiz de todos os males da nossa vida. Quando você coloca o que não é prioridade por primeiro, você perde tudo o que verdadeiramente importa. Eu conheço a história de um rapaz que foi morar fora do país. Olha que loucura. Trabalhava 16 horas por dia. 16 horas por dia. Quantas horas tem um dia? 24. Ele trabalhava 16. Trabalhava e todo mundo dizia: rapaz, pelo amor de Deus, tira o pé, cuida da tua família, descansa um pouco. Ele dizia: não, eu estou trabalhando para poder descansar. Trabalhou fora do país, e um dia decidiu que era hora de parar. Completou 40 anos e voltou para o país dele, sem esposa, sem filhos, sem nada, mas o dinheiro no bolso. Comprou uma casa na praia, uma casa no sítio. É verdade o que eu estou contando, é real. E disse para a mãe dele: mãe, agora eu vou aproveitar a vida. E naquela semana sentiu uma pontada no coração. Procurou o médico disse: o senhor estava morando fora do país, alguma coisa? E ele disse: sim, eu estava morando num lugar muito frio. Aí o médico disse: isso é aclimatação, fica tranquilo, vai para casa e descansa. Foi o que ele fez, foi para casa, mas descansou para sempre. Nem um centavo que ele viveu a vida inteira batalhando foi junto com ele. Tudo que ele fez foi para aproveitar 5 dias de uma semana, assinando documentos e papéis de imóveis que ele nunca sequer usou, e morreu. Sabe por quê? Porque a prioridade nunca foi a correta, a prioridade nunca foi a certa. E eu vou te dizer, está cheio de gente correndo atrás daquilo que apodrece, está cheio de gente correndo atrás daquilo que estraga, perde a graça. Posso te contar uma coisa, meu lindo? Compra uma Ferrari 2019, compra, ano que vem será 2020 e o seu carro será usado. Compra uma casa nova, daqui 5 anos ela será usada. Agora, experimente valorizar aquilo que é prioridade. Case com uma mulher linda, case com um homem cheio de Deus. Daqui 5 anos será o seu marido, daqui 5 anos ainda será a sua esposa. Ei, tenha filhos. Daqui uns dias você vai ouvir alguém dizendo assim: papai, tudo bem com você? Cuide deles, ame-os primeiro. Ei, ame a Jesus sobre todas as coisas, sobre tudo, e priorize as coisas certas, porque as coisas certas normalmente Jesus dá, as coisas erradas normalmente é sempre a gente que está correndo atrás.